Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos falando sobre Dionísio de Alexandria. Bom, recordar a vocês o período que nós estamos vivendo naquele período pós-perseguição de Décio. Bom, eu contei para vocês a história da perseguição do ano 249 até o ano 251, que foi daquele general pagão chamado Décio, que se revoltou contra o general que era simpático aos cristãos, matou o general, tomou o lugar dele. Bom, aquele ano de 249 foi também o primeiro ano da peste, então os romanos normalmente culpavam os cristãos por essas pestes. Então teve um período de grande perseguição, tá bom? E estamos vivendo um período pós essa perseguição. Esse ano 253 é o ano também que muda um imperador chamado Aureliano, e que ele, a princípio, ele é simpático aos cristãos. Mas nós veremos também novamente por que esse imperador chamado, Valeriano, vai ter essa mudança, né? Tá ok? Pois bem, então o título do item número 11 aí no nosso material didático, ele diz Dionísio de Alexandria e o quiliasmo. O que é quiliasmo? Até para vocês entenderem, esse termo vem do grego, né, e significa um período de 1000 anos. É o milênio que aparece em Apocalipse capítulo 20. E o que ele vai opinar aqui agora é sobre o que estava sendo comentado nesse período da história da igreja. Esse Dionísio de Alexandria, que eu tenho falado para vocês, Alexandria era uma cidade problemática, uma das mais problemáticas, talvez perdesse o cargo para Roma, e era problemática até pela filosofia cristã que dominava aquela cidade e aquela igreja. Então esse Dionísio de Alexandria, ele era daquela região, então ele já tinha, infelizmente, defendido algumas heresias, criticado aqueles da Igreja Nova Profecia, né, dos chamados pentecostais, e agora ele vai se posicionar escatologicamente, né? Será que Jesus vai reinar aqui na Terra por 1000 anos? Ou será que Jesus nunca reinará aqui na Terra? Esse pensamento é o que vai estar sendo criticado por ele aqui agora, que Jesus vai reinar na Terra. Mas, como eu disse para vocês, é uma escola herética. Então, veja, Dionísio se posicionou contra a doutrina do quiliasmo, ou seja, a doutrina de um reino terrestre implantado na Terra por 1000 anos, tendo Jerusalém como capital e Jesus como rei. Essa é a doutrina, por exemplo, que nós acreditamos. A Assembleia de Deus defende essa doutrina. Hoje ela é chamada, né, você pode chamar de dispensacionalismo, tá bom? Essa crença de que Jesus voltará, levará a sua igreja, depois salvará Israel e implanta um reino aqui na terra que dura 1000 anos, reinando exatamente sobre Israel. Essa doutrina que nós defendemos, ele vai criticar agora. Então veja o que Eusébio de Cesareia fala sobre ele. Além de tudo isto, esse Dionísio de Alexandria escreveu também os 2 livros sobre as promessas, certamente ligado à escatologia, né? Cujo tema era Nepos, bispo do Egito, que ensinava que as promessas feitas aos santos nas divinas escrituras devem ser interpretadas mais ao modo judeu, e supunha que haveria um milênio de delícias corpóreas sobre esta terra seca. Bom, o que ele está falando aqui, né? Ele está dizendo o seguinte: esse homem chamado Nepos, ele defende que você interpretar como judeu significa você dar valor às escrituras do Antigo Testamento. Nós olhamos para os livros de Daniel, nós falamos, é um livro inspirado por Deus e as profecias contidas nele ainda vão se cumprir.
Vocês sabem que católicos e protestantes não. Eles dizem que, por exemplo, a profecia das 70 semanas esquece, aquilo acabou. Aquilo acabou. Como Israel rejeitou o Messias, as profecias de Isaías, de Ezequiel, né, e Daniel sobre eles foram todas abandonadas. É isso que a Igreja Católica e os protestantes vão ensinar. Esse aqui já é um sinal dessa questão. Porque esse homem dessa escola de Alexandria, que eu tenho falado para vocês que é uma escola herética, ele já começa a criticar que Jesus vai reinar aqui na Terra. Tá bom? Bom, o segundo ponto ele prossegue. Em todo caso, acreditando reforçar sua própria suposição com o Apocalipse de João, compôs sobre ele uma obra que intitulou Refutação dos Alegoristas. Bom, o que é essa obra que ele escreveu? Por que alegorista? Porque tinha alguns que estavam defendendo exatamente o que a Igreja Católica vai pregar, que esse negócio desse reino, ele é espiritual, ele é simbólico. Não significa que um dia esse reino será implantado na Terra, literalmente. É o que eles acreditam, né? E ele está dizendo o seguinte: não, isso não é uma alegoria, vai realmente se cumprir. E como que nós poderíamos, por exemplo, contribuir nessa argumentação? Veja as 70 semanas de Daniel. 69 semanas se cumpriram aqui na Terra de modo literal, inclusive na duração de tempo. Então, nós devemos acreditar que essa uma semana que resta também vai durar o mesmo tempo. Então, é daí que nós tiramos, inclusive, o tempo de 7 anos para a grande tribulação. Ok? O item 3. Contra esta obra ergue-se Dionísio em seus livros sobre as promessas. No primeiro, expõe seu próprio pensamento sobre a doutrina. E no segundo, discute acerca do Apocalipse de João. Nele faz menção a Nepos no começo e escreve o seguinte sobre ele. Então vocês verão, eles criticavam até o livro do Apocalipse, se ele era um livro inspirado ou não. Exatamente esses que rejeitam o quiliasmo, ou seja, rejeita que Jesus virá, voltará e reinará na Terra por 1000 anos. Então, esses que rejeitam essa doutrina é que estão tendo essa mesma atitude aqui também errada, né? Mas veja então o que ele escreve. Estamos agora na página, seguindo na página 61 e depois prosseguindo para 62. Ponto 4. Mas como quer que aleguem certo livro de Nepos, no qual se apoiam mais do que deveriam, ou seja, ele já está criticando essa pessoa, né, e o que ela defende sobre o reino de Deus aqui na Terra. E prossegue: como se demonstrasse irrefutavelmente que o reinado de Cristo será sobre a terra. Em muitas outras coisas aprovo Nepos e o amo, por sua fé, por sua laboriosidade, por seu estudo sério das Escrituras e por sua numerosa produção de hinos. Ou seja, ele está descrevendo esse irmão que defende que Jesus reinará aqui na terra um dia, tá bom? Através de Israel. Ele está elogiando ele numa série de coisas, né? Dizendo que ele era realmente um modelo de pessoa, até no louvor a Deus, até na produção de hinos, tá bom? E prossegue: com os quais muitos irmãos vêm se reconfortando até hoje. E meu respeito pelo homem é absoluto, ainda mais estando já morto. Porém, como a verdade me é mais querida e mais estimado que todas as coisas, deve-se louvá-lo e estar de acordo com ele sem reservas, se diz algo retamente. Mas também, se em algo não parece correto o que escreveu, deve-se examiná-lo e corrigi-lo. Então veja, o próprio texto de Nepos não sobreviveu, mas aqui
ele está citando uma segunda testemunha, porque eu já comentei com vocês lá nos anos 150, não? De homens defendendo que Jesus Cristo voltaria e reinaria na Terra por 1000 anos. Então é um segundo exemplo que nós estamos vendo. E quem é que está combatendo? São aqueles bispos corruptos daquela escola herética. A escola de Alexandria ensinava heresias terríveis. E eram acusados de terem aceitado sacrificar durante a perseguição de Décio. Nós estamos há 2 anos do fim da perseguição de Décio. O comentário prossegue. Dionísio considerava o livro de Apocalipse como confuso. Olha só o comentário que ele faz sobre o livro de Apocalipse, irmãos. Olha, nós estamos no ano 253. Ou seja, estamos a cerca de 150 anos da morte de João. João, claro, pelo testemunho que ele deixou na igreja e pelo evangelho, já que nós sabemos que ele, ao que tudo indica, foi solto, saiu da ilha, né? Então ele continuou dando testemunho e entregou, tá bom? Também o livro de Apocalipse aos irmãos. Então era respeitadíssimo por epístola, evangelho, Apocalipse. E esse conhecimento era notório na igreja primitiva, tanto que os discípulos que estavam ligados direto a João defendiam exatamente isso. Jesus voltará para reinar aqui na terra sobre Israel. Esse é um ponto muito importante, irmãos, porque eu vou dizer para vocês, esse tema, ele vai separar a verdadeira igreja da falsa igreja na história. A falsa igreja, que começa com Constantino, a igreja católica, ela jamais vai confessar que Jesus volta para reinar aqui na terra. Não, eles não defendem isso não. Tanto ele quanto os protestantes, eles defendem que o reino de Deus já está acontecendo. O mundo está melhorando, o diabo está preso já, esse é o reino de Deus acontecendo. Isso é o que eles vão pregar. Eles não pregam que Jesus vai reinar aqui na terra. Já as igrejas que, por exemplo, são parecidas com a Assembleia de Deus, como essas que nós estamos comentando, os novacianos, tá bom? A Igreja Nova Profecia, vamos começar a falar sobre o pastor Cipriano. Todas essas outras, eles, além de acreditarem em pentecostalismo, eles defendiam exatamente o que nós defendemos sobre escatologia, sobre livre-arbítrio. Então veja a forma como ele se dirige ao Evangelho de João. Ele diz, logo continuando, pouco mais abaixo, diz o seguinte sobre o Evangelho de João. Assim, pois, alguns dos nossos antecessores rechaçaram como espúrio e desacreditaram por completo o livro, examinando capítulo por capítulo e declarando que era ininteligível e ilógico e seu título enganoso. Olha só como é que o homem se dirige assim ao texto da Bíblia. E esse homem aqui, ele está junto com os bispos de Roma, tá bom? E contra essa divisão que está acontecendo agora, que é de Novaciano. Esse ano de 253 é o ano também que Novaciano está decidindo se ele se separa da igreja de Roma, né? Então que a igreja dele está separada. E estava aqueles tentando fazer a igreja voltar, e ele dizendo, esse povo está vivendo todo errado, não dá para eu ter contato com eles, não posso aceitar o batismo deles. E era verdade. Veja como esses homens descreviam a Bíblia, né? Dizendo que teve pessoas que consideraram ele sem inspiração. Não existe nenhum livro que trate disso. Ele é que surge com essa história, né? O item 2. Dizem mesmo que não é de João e que tampouco é Apocalipse, ou seja, tampouco é revelação. Ele não é revelação nenhuma, ele é muito confuso. É isso que ele está querendo dizer, né? Ou seja, seria um livro chamado pseudepígrafo, quando ele diz não é de João. O que significaria isso? Poderia ser até uma outra pessoa chamada João,
mas provavelmente seria pseudepígrafo. O que é isso? Uma pessoa que não é conhecido inventa um texto e diz que é de outro conhecido, né? Ou seja, um irmão que teria inventado o texto e dito que teria sido escrito pelo apóstolo João. Isso não tem como ser verdade. As igrejas receberam João estava vivo quando ele escreve, ele entrega, aquilo era um testemunho vivo para a igreja, né? Mas ele está querendo desacreditar, porque a interpretação corrente era que Jesus voltaria para reinar aqui na Terra. É o chamado dispensacionalismo. Tá bom? E prossegue. Bom, vou reler esse ponto, né? Dizem mesmo que não é de João e que tampouco é revelação, estando, como está bem velado com um grosso manto da ignorância, e que o autor desse escrito não só foi nenhum dos apóstolos, mas que nem sequer nenhum santo ou membro da igreja em absoluto, mas Cerinto, o mesmo que instituiu a heresia cerintiana e que quis dar credibilidade à sua própria invenção com um nome digno de fé. Ou seja, está dizendo que o Apocalipse era obra, né, de seita, né, e rejeitando. Mas nós sabemos que, por outro lado, as igrejas todas mantinham um grande respeito pelo Apocalipse, porque o discípulo que tinha sido ligado diretamente a João, que chamava-se Policarpo, tá bom? Ele ensinou para os seus discípulos, inclusive Pápias também, que foi discípulo de João, junto com Policarpo. Pápias também defende exatamente essa escatologia. E depois Irineu de Lyon, que era discípulo de Policarpo. Então, ou seja, o testemunho da igreja primitiva, o que nós estamos vendo ele confirma totalmente a escatologia das igrejas evangélicas e não a igreja católica. A igreja católica está exatamente com esses homens que estão inventando coisas horríveis. Ele fez críticas a Novaciano que eu nem coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, que é uma coisa assim até de baixo nível mesmo. Ele não critica doutrinas de Novaciano. Ele diz, por exemplo, no dia da reunião dele estava todo mundo bêbado, falando coisas assim que você vê que ele não tinha o que criticar. Mas, por outro lado, Novaciano criticava eles por eles terem sacrificado ao demônio. Então, esse desentendimento aí fez com que ele fizesse críticas assim, que extraía algumas partes do texto dele, né? Tá bom? Extraía alguma parte, mas umas que são críticas inexpressivas. Mas veja esse comentário que ele faz sobre o Apocalipse de João. É claro que você está tratando de um herege, que já era de uma escola herética, a Alexandria, a Escola Teológica de Alexandria. Nós sabemos que pregava muita heresia nesse período, tá bom? E ele está seguindo esse padrão, né? Eu comento mais abaixo. Em Alexandria, vigorava há cerca de 200 anos a filosofia de Filon de Alexandria, um judeu que defendia o reino do Messias como sendo uma era, e não um homem que viria para governar. Talvez Filon tenha influenciado o pensamento de Dionísio, mas então esse Dionísio é mais uma heresia que nasce nessa escola de Alexandria, né, que é essa rejeição à doutrina que diz que Jesus voltará para reinar na Terra, né, e que vai reinar por 1000 anos. Né. O comentário prossegue. Este ensino, que hoje é chamado de dispensacionalismo, era ensinado pelos primeiros ministros que substituíram o apóstolo João. No caso aqui eu estou falando de quem? Estou falando de Policarpo, de Pápias, de Irineu, que é considerado, pelos documentos, eles são os substitutos diretos do apóstolo João. Policarpo ele foi tratado assim, tá bom? Desses séculos, sempre como o substituto de João. Todo historiador que vai tratar desse período diz que Policarpo foi a principal testemunha, a forma como ele morreu,
Tá bom? Então ele e Pápias foram homens que conviveram com João. Então, nesse ponto não há dúvida. Ok? Eles pregavam exatamente o que nós pregamos, a doutrina chamada dispensacionalismo. Isso é importante, irmãos, porque a igreja evangélica tem muitas pessoas mudando essa doutrina. E um dos argumentos que estão dizendo, não, porque a igreja católica sempre pregou essa doutrina, as igrejas protestantes sempre pregaram essa doutrina. Eles sempre pregaram errado. E sempre existiram igrejas como a Assembleia de Deus, igrejas que não batizavam crianças, e essas igrejas sempre pregaram exatamente isso, dispensacionalismo. Tá bom? Jesus vai voltar e vai reinar aqui na Terra por 1000 anos. Só que essas igrejas, nós veremos, elas serão perseguidas. A Igreja Católica vai usar até o exército romano. Quando Constantino organizar a Igreja Católica, eles vão usar até o exército romano para perseguir a igreja que não concordava com eles, que não concordava com o batismo de recém-nascido e outras heresias. Essa é, sem sombra de dúvida, a verdade da história. Mas tem alguns que estão sendo enganados, infelizmente. O comentário prossegue. É o que concluímos sobre os escritos de Pápias, um discípulo de João. Então, veja o que ele escreveu e que ficou guardado também por Eusébio de Cesareia, né? Ele diz, entre elas diz que depois da ressurreição dentre os mortos, haverá um milênio. Isso é Pápias, a testemunha junto com Policarpo. Ele foi até martirizado junto com Policarpo. O que é essa testemunha? Que conviveu com João. O que João pode ter falado para ele? O que João explicou para ele sobre o entendimento que ele teve daquela revelação de Apocalipse 20 e sobre o Antigo Testamento. Então, ele diz que haverá um milênio aqui na Terra. Isso ele está agora comentando e eu estou citando. Cerca de 100 anos antes, no ano 155, quando Pápias foi martirizado, era isso que ele ensinava. E a igreja de Roma e a igreja de Alexandria estão mudando isso. Aí você vai entender de onde que vem a crença de que Jesus não reinará aqui na Terra. Vem, né, no caso desse professor lá da escola de Alexandria, né, chamado Dionísio. Bom, então, ele está aqui comentando o que Pápias fala, que haverá um milênio e que o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente sobre esta terra. Isso é o que nós acreditamos. Essa é a profecia do Antigo Testamento. Ela vai se cumprir. A profecia do Antigo Testamento não foi abandonada, não pode ter sido abandonada. Isso é um erro grave que eles estão cometendo aqui e que os católicos e protestantes vão prosseguir. Ele continua criticando Pápias. Eu creio que Pápias supõe tudo isto por haver derivado das explicações dos apóstolos. Mas é natural, ele conviveu com os apóstolos, em especial com o apóstolo João. Tá bom? Então, das explicações dos apóstolos, não percebendo que estes haviam-no dito figuradamente e de modo simbólico. Ou seja, ele está criticando Pápias, dizendo que Pápias teve uma interpretação errada do que João teria explicado a ele. Você veja, olha que suposição, né? Tudo fundamentado em suposição. Ele deve ter entendido errado. O apóstolo explicou, mas na verdade é tudo simbólico, no sentido figurado, enquanto Pápias ensinava que haveria um reino literal. Tá, para mostrar para vocês, o que nós ensinamos é o que a igreja primitiva ensinava. E nós estamos vendo a igreja de Roma e a igreja de Alexandria tentarem alterar isso. O comentário prossegue. E aparece como um homem de muito escassa inteligência, segundo se pode supor por seus livros. Eu citei para vocês que em outro momento ele vai criticar Novaciano, que é um pentecostal desse período. Ele fala, eles discordaram de nós, mas a reunião que eles fizeram, que decidiram separar-se de nós, estava todo mundo bêbado. Uma coisa que eu falei, não vou nem extrair esse tipo de comentário, Deixa né? eu interromper, pode me informar qual a página que eu entrei agora?
Pois bem, então, um exemplo de como ele faz como se faz uma crítica assim a um homem que foi martirizado cerca de 100 anos antes, que era uma referência para a igreja. Se você tivesse uma doutrina errada que você fosse criticar, muito bem, está certo. Vai criticar a doutrina errada. A doutrina errada não pode ficar sem criticar. Mas o argumento dele é que o entendimento do Apocalipse, de um reino milenial, é que deveria ser simbólico e não literal. E aqui ele vai criticando, e também Pápias não era nada inteligente, era de escassa inteligência. Não? E prossegue. Mesmo assim, ele foi o culpado de que tantos escritores eclesiásticos, depois dele, tenham abraçado a mesma opinião que ele, apoiando-se na antiguidade de tal varão, como realmente faz Irineu e qualquer outro que manifeste professar ideias parecidas. Ou seja, ele diz o seguinte: um discípulo ligado diretamente a João, juntamente com Policarpo, que é Pápias, ele deixou um escrito em que ele descrevia que Jesus voltaria para reinar aqui na terra. E diz, depois dele, Irineu. Irineu era outra autoridade também, ele tinha sido discípulo de Policarpo. Então Irineu também defende que Jesus vai reinar aqui na terra. Quem é que surge agora com esse entendimento de que Jesus não reinará aqui na terra? Não? É exatamente esse homem lá de Alexandria, ok? Que está desacreditando nessa doutrina. Esse aqui vai ser o princípio que vai fazer com que a Igreja Católica e a Igreja Protestante sigam esse caminho ruim, né?